Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse Canalístico Espírita. E hoje, prepara o teu coração, que a psicografia que eu trago para vocês é tensa, é cabulosa, mas ao mesmo tempo bonita demais, emotiva e no final de um profundo ensinamento. E se você está aqui, quer sentir medo, você está no lugar certo. Se você está aqui, quer ter emoções, você está no vídeo certo. Eu digo uma coisa para vocês, nós não precisamos passar por um tormento enorme após o nosso desencarne. Você quer presenciar o velório? Você sabia que essa pessoa que nós vamos descrever aqui, um político, encarou o próprio velório, encarou o cemitério e depois entrou num sofrimento, mas tem um final glorioso. Eu, se eu fosse você, eu escutaria até o final e ver quão profundo, quanto é valioso esse ensinamento e aplicando em nossas vidas, não ter que passar por isso. É ilusão dizer que morreu, é tiro certo que vamos para um umbral. Não, não é bem assim não. O bom comportamento, a regra de Deus quer nos fazer felizes e respeitando tudo isso, não tendo que temer, aí tudo vai dar certo, tá bom? Vocês vão ver agora a psicografia na íntegra de Vera Lúcia Marinzec, uma médium de respeito, que traz aqui essa psicografia que eu coloquei algumas vozes, alguns dubladores, algumas músicas para fim meio cabulosa. E havia um outro vídeo que estava com o mesmo título, o mesmo assunto, mas eu assistindo vi que tinha alguns problemas e eu apaguei tudo, comecei do zero e fiz um vídeo muito mais bacana. Aqui tem coisas que o outro não tem e tem ensinamentos que eu tinha deixado passar e agora está completo, está à nossa disposição de todos vocês. Fiz com muito carinho, espero que vocês gostem. Assista essa história, daqui a pouco a gente conversa. Sentia dores e estava inquieta no leito daquele hospital moderno e luxuoso. A família me fazia companhia. Eles estavam tristes, abatidos e lacrimosos. Não dormia tranquilo. Meu sono era agitado e tinha pesadelos, nos quais escutava impropérios. Acordei e não abri os olhos. Escutei meu filho e meu genro conversando baixinho. Temos de tomar todas as providências. Seu pai, pelo que nos dizem os médicos, irá falecer logo. Temos de tirar o dinheiro de seu nome e até mesmo fechar aquelas contas bancárias. Você tem razão. Vou agora mesmo falar com a mamãe. Ela tem conta conjunta com ele. Com certeza minha mãe nos dará autorização para fecharmos aquelas contas e colocarmos o dinheiro no meu e no seu nome. É mais seguro. Magoei-me, porém, eles estavam fazendo o que eu sempre fizera, sendo práticos. Os dois tinham razão. Aquele dinheiro não deveria continuar no meu nome. Tremi de medo. Eles falaram que eu estava morrendo. Pela primeira vez, indaguei-me o que seria morrer. Havia frequentado apenas socialmente e para arrecadar votos muitas igrejas e templos, e ouvido vários sermões, aos quais, infelizmente, não dera muita atenção. Mas algumas coisas do que ouvira vieram naquele instante à minha mente. Eu acabaria com a morte? Ao pensar nesse fato, apavorei-me. Acho que ninguém quer desaparecer. Creio que nada se acaba. Até pela lei da natureza, tudo se transforma, e comecei a pensar: céu ou inferno? Prefiro que não existam, senão irei com certeza para o inferno. Dormirei até o julgamento? Também não gostei dessa teoria. Se houver uma sentença, por justiça não me darei bem. Desencarnarei, como diziam os espíritas. Se assim for, no além, terei comigo somente os atos que fiz, os bons e os maus. Tinha dinheiro que sustentava o meu luxo. A família e os amigos, ali ao meu lado, esperavam minha morte. Somente restavam-me as obras. Essas iriam comigo. Abri os olhos. Os dois sorriram para mim e meu filho disse: Papai, o senhor ficará bem, mas estou preocupado. Será que não é prudente tirarmos o dinheiro de suas contas bancárias? Sim, respondi com dificuldade. Faça, filho, o que for melhor, mas não deixe sua mãe sem nada. Claro que não, papai. Mamãe tem muitos imóveis em seu nome, e os senhores são casados com separação de bens. Ele saiu e meu genro ficou ao meu lado. Comecei a delirar. Via vultos, ouvi algumas risadas e fui piorando. Ele morreu, ouvi do médico. Choros e risadas. Minha esposa e filha estavam ao meu lado chorando. Meu pai morreu. Que tristeza. Fiquei viúva. O que será de mim sem ele? Como cuidar dos negócios? Morri, meu Deus, e agora? Ficará aí para ver e ouvir outros hipócritas como você. Falou um vulto gargalhando. Que sensação estranha. Senti a equipe médica desligar os aparelhos e tirar as sondas. Meus familiares se afastaram.
Fui levado para outro local. Limparam-me, colocaram-me outra roupa e me maquiaram. Depois me acomodaram numa urna luxuosa, com muitas flores. Sentia, via, pensava, escutava, mas não me mexia ou falava. E a todo instante me indagava, cada vez mais aterrorizado. E agora? E os acontecimentos vieram. Fui levado ao velório. Que horror! Os familiares chorosos, vestidos de luto, discretos, comportavam-se como a sociedade exigia. Amigos e mais flores foram chegando. Escutei muitos comentários. Poucos faziam orações. Agiam como eu quando ia a velórios. Várias conversas. Pessoas que havia tempos não se viam. Falavam de tudo. Negócios, esportes, mulheres, fofocas e muito sobre mim. Infelizmente, não mentiam. Minha esposa comportava-se com dignidade. Parecia que adivinhava o que alguns diziam. Fora traída. Tive muitas amantes. Os filhos não sentiam muito. Sempre foram pai distante. Dinheiro e política sempre vieram em primeiro lugar. Foi um horror. Via e ouvia tudo. Apelei mentalmente e pedi: Deus, misericordioso Pai, ajude-me. Quantos lhe pediram por Deus? Você os atendeu? Ficará aqui e verá tudo. Notei então que 3 vultos estranhos estavam do lado de trás do meu caixão, observando-me, e foram deles quem falara. Ouvi desesperado que estava na hora do enterro. E agora? Perguntei de novo com muita aflição. Fecharam a tampa. Estranho, vi-me dentro e fora da urna funerária. Discursos, quanta hipocrisia e mentiras. Colocaram o caixão no túmulo luxuoso, com muitas coroas e flores. Todos se afastaram. Um dos vultos me disse: Agora terá a resposta para o que tanto pergunta. Verá o que é de fato a morte, para você que é ladrão e corrupto. Ficará aí dias junto do corpo de carne que tanto cultuou. Aproveite para pensar no que fez de errado. O escuro, o silêncio e o nada. Não sei explicar como, pois não os via ou ouvia, mas sabia que aqueles 3 vultos continuavam por perto, vigiando-me. Apavorei-me com o fato de estar ali preso. Achei que iria enlouquecer. Somente tinha a certeza de que de fato morrera, mas que continuava vivo. Foi apavorante. Estava sozinho. A família, quando terminou a cerimônia do sepultamento, foi embora. Estavam cansados e, pelas suas feições, estavam ansiosos para que tudo terminasse. Amigos. Acho que poderia taxar de amigos somente uns 3, os quais não podiam fazer mais nada por mim. O resto eram conhecidos, companheiros e até inimigos disfarçados. Em relação ao dinheiro, eu lutei tanto para tê-lo. E o que ele me deu? Uma urna de luxo, flores e um túmulo de mármore. Naquele momento, a riqueza material não me valia para nada. Não vou intensificar o horror que passei. Vermes me comendo, dores, frio, sede, fome, muito medo. Estava enlouquecendo, padeci muito. Vem. Escutei uma voz e alguém me puxou. Fora do caixão, sentei em cima do túmulo. Consegui ver os vultos, eram 3 homens e um deles falou: Você merecia ficar aí até seu corpo carnal virar pó. Mas o chefe quer julgá-lo. Vamos. Pegaram-me pelos braços e saíram comigo do cemitério. Estava confuso. Senti um certo alívio pelo ar que batia no meu rosto. Chegamos a um local estranho e me deixaram num salão. Senti muito medo. Eu, acostumado a mandar, receber agrado e elogios, estava sendo humilhado e tratado como um ser desprezível. Vi então uma cena aterrorizante. Era um julgamento conjunto de pessoas como eu, mortas-vivas. Para julgar, estavam ali um homem e uma mulher. Outro homem falava sobre os julgados e o que eles haviam feito. Chegou a minha vez. Você foi político. A lista de seus erros e pecados é grande. Gostava de orgias, mulheres lindas e noites de farras. Disse muitas mentiras. Enganou o povo já tão sofrido. Recebeu dinheiro para fazer favores, etc. De fato, a lista era grande e tudo verdade. Fui condenado. Será escravo. Chega de ser servido. Vai aprender a trabalhar. Colocaram-me um aro de ferro em meu pescoço e fiquei preso a uma corrente. Um homem me puxou. Começou para mim um longo período de muito sofrimento e humilhação. Gargalhando, um grupo de homens de aspecto maldoso aproximou-se, despiu-me, deixando-me somente de calça. Bateram-me muito, cuspiram em mim e xingaram-me. Sabia que havia morrido, ou melhor, que havia desencarnado.
Meu corpo físico estava lá no cemitério, virando pó, e meu espírito vivo, ali sofria horrores. Foram muitos anos de padecimento. Antônio Carlos me pediu para não narrar tudo o que passei, senão o relato ficaria extenso, pois não teve um dia no umbral que não sofri. Sempre fui humilhado e maltratado. Eles riam do meu padecimento. Por que reclama? Você se importou com as pessoas que sofriam? O dinheiro que roubou, que pegou indevidamente, não foi causa dos sofrimentos a outros? Certo dia, comecei a achar que agir errado, que viver encarnado, enganando e enganado. Meu choro passou a ser diferente e passei a ajudar os companheiros de infortúnio. Recordei-me de alguns atos bons que fizera, as esmolas que dera, favores que prestara e mesmo os que foram realizados por interesse. Nesses momentos, senti um pouquinho de alívio. Lembrei-me de Deus de modo diferente, como um pai, o qual antes desprezara e que agora sentia falta. O remorso me fez ver que era merecido o meu sofrimento. Abusara dos prazeres, não seguira nenhuma religião e sentia falta de uma crença. Sabia que muitos outros políticos sofriam muito mais do que eu. Os que foram muito desonestos e corruptos padeciam ali no umbral de forma pior do que se fosse no inferno, se esse existisse. Muitos ficavam presos na caverna dos horrores, num buraco escuro e fétido, sendo torturados e humilhados. Um dia, um moço aproximou-se de mim, abriu o aro do meu pescoço com facilidade e me disse: Vou te tirá-lo daqui. Siga-me quieto. Saímos daquela cidade, paramos em frente de um veículo, entramos nele e fui levado a um hospital. Lá, fui tratado com dignidade, bondade e me recuperei. Muitos desencarnados, ao passarem pelo que passei, enlouquecem, tornam-se débeis. Porém, eu tive consciência e muito sofri. Padeço ainda, não consigo esquecer o que fiz de errado. Sinto remorso e esse sentimento me cobra, mas também me faz ter vontade de acertar. Mas o que mais sinto é ver meus familiares seguirem o mau exemplo que dei. Com certeza irão passar e sofrer o que sofri, e eu não posso fazer nada. Poderia até tentar, mas eles não acreditariam. Para minha família, morri e acabei. Penso que seria bem mais fácil morrer e acabar, mas não é assim. Foi longo o tratamento com o aprendizado que recebi. Sei de pessoas honradas e idealistas, que foram e são políticas. E há aqueles a quem muito foi dado e souberam usar, dignos serão de receber mais. Espíritos que passam por essa prova e trabalham, se dedicando com amor à arte de governar, são vencedores. Eu os admiro. Sei que é difícil ter dinheiro e poder, mas se muitos aprenderam a usar sem abusar, outros podem seguir seus bons exemplos. Para mim, foi apavorante defrontar com a desencarnação, não com o ato em si, mas com as consequências de meus erros. Aprendi com a dor e tenho um propósito de colocar em prática esses ensinamentos. Quero reencarnar para ter a bênção do esquecimento e de um recomeço. Desejo esquecer o que fiz de errado e tentar fazer o certo. Tenho orado muito, para ser honesto. Anseio por ter essa virtude e provar a mim mesmo que posso ser uma pessoa de bem. Então estamos de volta, pessoal, e eu escolhi algumas frases da psicografia de Vera Lúcia Marinzec, uma médium de respeito, que escreveu livros maravilhosos pra gente, para estudar esse fato real desse político que desencarna e passa por situações muito graves. É porque ele era político somente ou porque ele agiu mal? Vamos entender isso já. A primeira frase começa assim, ó: sentia dores e estava inquieto no leito daquele hospital moderno e luxuoso. Maravilha, era um homem rico, estava num hospital então de tecnologia de ponta, isso é muito bom, vai nos dar um conforto maior, está num quarto só com você, recebe a família, tem enfermeiras ali 24 horas, tem a tecnologia da melhor possível, só que a morte não reconhece a autoridade. Essa frase não é minha, essa frase é de Humberto de Campos, quando ele descreve a morte do Papa Pio XI. A morte não reconhece a soberania, ele diz. Então, vejam só que interessante. O dinheiro, pessoal, nos ajuda até certo ponto, mas ele não pode fazer com que impeça o desencarne. Ele não tem autoridade para isso. Nós não temos nenhuma autoridade aqui em poderes sociais que, com um decreto, mude a lei de Deus. E nós já vimos aí muitas vezes homens poderosos, grandes empresários, homens muito ricos, desenvolvem uma doença, tratam em todos os hospitais de tecnologia de ponta possíveis, tenta de tudo
e não tem negociação e desencarnam. E outras pessoas, com muito mais simplicidade, tratam em hospitais públicos, no SUS, tratam de cânceres bravos, nervosos e se recuperam, graças a Deus, e ficam bem. Então, guarde essa frase que o Chico Xavier falou: a medicina não é capaz de salvar quem precisa ir. Quando chega a nossa hora, não há o que fazer. E, inclusive, vem a próxima lição aqui, ó. A família me fazia companhia. Eles estavam tristes, abatidos e lacrimosos. Pessoal, esse é um comportamento ruim de você não se entristecer, tudo bem, mas de ficar implorando através das preces, em corrente de oração, para a pessoa não morrer. Você não pode pedir isso para Deus, porque Deus sabe muito mais do que nós o que é certo, o que é errado, e que decisão é essa de tomar, de não morrer ou morrer. Você tem que entregar nas mãos dele, é claro, a sua vontade, mas entregar como Jesus falou: Pai, faz tua vontade e não faz a minha. O Senhor sabe o que é melhor. E além do que, você cria uma teia de retenção que só atrasa o inevitável. A lei de Deus, ela é bem elástica, você consegue manipulá-la nesse sentido, mas ela é elástica, mas não se rompe. Ou seja, você não é capaz de fazer uma alteração para um processo de desencarne que já começou. Quando você ouve aquela melhora da morte, o que é aquilo? As pessoas que ficam em prece ali, implorando, criam uma teia de retenção que impede que aquela pessoa que já está naquela situação de agonia saia logo daquilo e fica a mantendo encarnada. Aí tem a melhora da morte, ou seja, vêm os bons espíritos, dá um passe na pessoa, uma transmissão de energia, ele consegue melhorar, às vezes até acorda, fala um pouco com a família, aí a família fica: ai, graças a Deus, Deus ouviu nossas preces, agora vai melhorar, vamos para casa, vamos descansar, vai dormir. Vai embora, ele desencarna na noite, ele desencarna nos períodos que ficou ali sozinho. E isso significa o quê? A família liberou, afrouxou a defesa dessa retenção, e houve feito então o desencarne pelos espíritos determinados, pelos espíritos imbuídos desse trabalho, tá bom? Então, muito boa postura para você que está ouvindo esse vídeo, como se comportar nessa situação que o papai está passando por isso, a avó, a mãe, até mesmo um filho. Peça a Jesus, é claro, que você ampare, ele sabe o seu íntimo, a sua intenção como mãe. É claro que até eu faria esse papel, mas não tenta prejudicar a vida, a condição, o bem-estar daquele que está desencarnado, tá bom? Não é a prece que vai fazer ele desencarnar ou manter-se encarnado, tá bom? Não adianta você pedir nesse sentido. Você tem que pedir forças, doar a tua boa energia, fazer o que você puder ali para o bem-estar dele e confiar que Deus sabe dessas coisas. E isso é uma postura importante de um filho de Deus que estuda e que quer ter uma postura melhor para o próprio desencarne. E ele continua aqui, ó. Agora começa a ficar umas lições muito interessantes. Não dormia tranquilo, meu sono era agitado e tinha pesadelos, nos quais escutava impropérios. O sono dele não estava tranquilo. E por quê? Está bem claro, está claríssimo. Ele estava tendo contato com o mundo espiritual em desdobramento, emancipação da alma. Ele dormia, saía do corpo, pelo menos que ficava ali, tinha contato com alguns espíritos que já estavam ali na sala com ele. Daqui a pouco vocês vão ver, ou vocês já ouviram, e ele então via essa realidade. E quando voltava, por nunca considerar isso, nem entender desse assunto, achava que estava tendo pesadelo de sono ruim. E nesse caso não era. Ele estava tendo aqui não aquela organização da memória, aquele sonho fisiológico que muitas vezes acontece, mas sim um contato espiritual com o baixo nível espiritual. Uma pessoa que estava passando ali por uma situação de que havia espíritos do mal. Eu não digo malignos que são contra Deus. Irmãos como nós, irmãos nossos que estão aí evoluindo e vão encontrar a luz, mas no momento estão ali muito atrapalhados e voltados à prática do mal. Então, olha que interessante. E vai então, lição para o lado bom agora. Se você já presenciou alguém que desencarnou e que viu o mundo espiritual do bem, ou seja, viu a mãe, viu uma avó, um vô, um irmão que já desencarnou, um amigo antigo, um professor, isso é bom sinal, dê glória a Deus, agradeça. Por quê? Porque ele está tendo contato com as pessoas, os espíritos do bem que estão vindo buscá-lo. É claro que às vezes você não quer que ele desencarne, mas é inevitável, como já falamos. Se ele está vendo isso, não é boa notícia imaginar que um filho seu ou que alguém que você ama muito foi fazer intercâmbio num outro país e lá já encontrou a família, já encontrou amigos, já está indo para casa, ou já está no quarto dele que ele vai dormir. Olha que coisa boa. Ou você queria que ele te ligasse, ela falou: não sei, não encontro ninguém, estou encontrando só uns homens malvados. Essa é a realidade. Então, esse contato de
E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo, que já presenciaram, pode comentar. Escreve aqui nos comentários se você já não viu uma vozinha ou alguém, até não precisa ser no mesmo dia, pode ser alguns dias antes da desencarnação. Eles já estão percebendo, já sabem que está chegando a hora do desencarne, começa a ter um contato maior. Muitos falam, está delirando, isso é deliral. Para os materialistas é sempre assim, mas para quem está estudando a espiritualidade e sabendo isso como um fato, é uma ótima notícia. O contrário do que o amigo político aqui estava passando, aquela situação de desespero, aquela situação de pesadelo, dormia, tinha um pesadelo com coisa ruim, ouvia impropérios que eram reais. Aí agora é essa situação, a hora que morrer, a hora que desencarnar, vai estar diretamente ligado a essa falange do mal. E ele continua então aqui, ó. Acordei e não abri os olhos, escutei meu filho e meu genro conversando baixinho. Aí vocês lembram que o filho dele fala para transferir a conta, o genro dele, na verdade, fala para transferir o dinheiro para a conta, o filho concorda. E aqui uma situação, pessoal. Ele fala, eles estão fazendo só o que eu sempre fiz, sendo práticos. Pois é, né, amigo? Mas não tinha empatia nenhuma com a pessoa. Ser prático é importante, é muito sábio, mas vamos pensar em como está o sentimento daquele que está passando por aquilo. Você não pode ser prático numa situação onde vai aterrorizar a outra pessoa. Você precisa ser prático naquela situação que não faz ninguém sofrer. Inclusive ser prático para encurtar o sofrimento se for necessário. Mas não ficar numa situação onde fala, não, a vida é assim. Não é bem assim, agora você está experimentando o que causou. E se um dia você experimentar o que causou, não há o que reclamar. Você fazia isso. Está até sendo útil para você aprender como foi ruim. Tenha empatia com as pessoas. Coloque-se no lugar dela. Isso é um ensinamento do Cristo. Põe-se no lugar da pessoa. Faz para o outro o que você gostaria. Não faz o que não gostaria. Isso é importante demais. E é aquela frase, a regra com que medir será medido. Então, se você fez com as pessoas muitas vezes isso, você vai proporcionar que a vida te coloque em contato com pessoas que fazem a mesma coisa, que farão com você. E se por acaso você não fez isso com ninguém, tudo bem. Lamente, entenda que aquela pessoa não tem condição, nem está sabendo o que está fazendo, mas a tua serenidade, o fato de ter essa postura de empatia, de já não querer fazer isso com ninguém, te colocará numa tranquilidade muito grande. Outro ensinamento grande aqui. Não deixa para fazer o testamento em cima da hora, no leito de morte, na cama do hospital. É uma situação muito desesperadora. Teu raciocínio não está tão bom, tão lúcido mais, você está assustado. E é difícil falar dessa situação com quem ali, eu tô achando que o senhor vai morrer, então vamos resolver essa situação. Resolve antes, enquanto você está gozando de plena saúde. Nem está planejando o dia da tua morte. Faz agora, deixa tudo por escrito, tudo certinho como você quer, será respeitado. Mas se faz as coisas assim nessa hora, é complicado demais. Você vê que o filho falou, pai, tá tentando aliviar, né? O médico vai ficar bem, tô achando que vai acabar tudo bem, mas não é melhor a gente tomar uma providência porque o senhor pode morrer? Ué, se você tá achando que vai ficar muito bem, não precisa tomar essa providência agora. Então você vê, nada o ajuda. E o que nós estamos tentando resolver aqui é esse tormento que se encara, que se passa no mundo da morte. Porque nós estaremos em situações ruins pelas obras que fizemos, a cada um segundo suas obras. O Cristo é absoluto. O Cristo está perfeito, mas nós não podemos dizer também que o estado de consciência não vai interferir. Então, se você fez boas obras, mas tem um pânico da morte e entra em desespero e se apega, pronto, está feito o azar. Então, você tem que ter feito boas obras, gozar de uma moral reta ao longo da sua encarnação, mas manter o equilíbrio também no momento da morte. E aqui o desequilíbrio está vindo de todos os lados. O despreparo, a não aceitação, a não ideia da providência a ser tomada anteriormente faz com que desencadeie tudo isso que ele está passando. E é estranho também quando ele comenta aqui, os dois tinham razão, ou seja, o genro e o filho. Aquele dinheiro devia ser removido, aquela conta devia ser banida. Que conta é essa? Por que está tão preocupado com essa conta? Eles falam, aquela conta, ele não menciona na psicografia, mas deve ser um dinheiro de caixa 2, um dinheiro ilegal, um dinheiro roubado. Por que é melhor tirar o nome dele? Por que tanta preocupação assim? Olha, a mamãe dele vai ficar encarnada, tinha conta conjunta, alguma coisa, você faz aquele trabalho. Mas dá a impressão aqui na conversa de que ele fala, é melhor pôr na minha conta e na sua, é mais seguro. Por que é seguro? Aí que você começa a perceber, pessoal, que agrava-se pelas más obras, pelos erros da corrupção, agora tentar consertar essa situação que não é consertável assim. Você pode até enrolar, enganar aqui na Terra as pessoas que dominam a lei.
Mas no mundo espiritual, quem domina a lei é Deus. E aí é impossível você tentar burlar esse sistema. Então, pessoal, vamos ser honestos, tá bom? Nas pequenas coisas. Achou uma carteira na rua? Dê glória e alegria de ver o sorriso no rosto da pessoa que você devolveu. E não fica chateado se ela não te deu uma recompensa, não. Então você estava recebendo recompensa, não fica com o dinheiro. Não fica. Devolve a carteira com a alegria de imaginar, puxa, podia ser o salário inteiro do mês. Pode ser esse dinheiro que vai comprar o remédio da filha dele, o presente de aniversário do filhinho dele, vai fazer a festa de 15 anos da filha dele, qualquer coisa. Crie uma história que te deixe alegre e que recompense intimamente em devolver. Claro, se tem identificação, tem que devolver. Se você achou um dinheiro sem identificação, não houve nenhuma notícia, nem procurou, tudo bem, pode ficar. Você literalmente está vendo, esse dinheiro eu achei na rua caído, não tinha ninguém, não vi ninguém desesperado, não presenciei nenhuma informação, não fiquei sabendo que ninguém perdeu o dinheiro. Então tudo bem, ninguém está dizendo que isso é roubado, achado não é roubado. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo daquela pessoa que teve a oportunidade de achar uma carteira, de receber um troco errado, de fazer algo que é ilegal, que você sabe que você não gostaria de ter sido filmado e colocado numa rede social, e você segue com atitude. Aí que você vai ficando acumulado de erros. Não faça isso. Tenha uma vida reta. E se você aceitar pequenos delitos, você numa posição de um político poderoso que nem esse da psicografia, é provável que faria a mesma coisa. E vai passar pela mesma coisa que ele passou. Esse que é o problema. Se você não quiser acreditar em mim, não precisa. Mas o que eu estou dizendo, pelos fatos que nós estamos vendo nas psicografias e as informações que eles nos trazem, não acreditar nisso para mim é burrice. É um fato real trazido por médiuns de respeito, como Chico Xavier, a consequência de atitudes tomadas aqui na Terra. É melhor viver com o teu salário, viver com o teu dinheiro e seguir o caminho, tá bom? Ele diz assim, tremi de medo. Eles falaram que eu estava morrendo. Sentimento ruim para se ter nessa hora, pessoal, muito ruim. Eles falaram que eu estava morrendo, ficar com medo. O medo paralisa, o medo atrapalha raciocínio, o medo espanta a fé. Agora não é hora de ter medo, agora é hora de ter fé, de ter confiança em Deus, de usar todo o preparo, tudo que você aprendeu até hoje, naquela hora importante e solene do desencarne. Todos nós, estudantes espíritas, católicos, evangélicos, todos nós somos pessoas espiritualistas, que acreditamos que a vida continua após a morte. E se acreditamos que continua, acreditamos que seremos analisados, eu não vou dizer julgados, eu digo, a cada um segundo suas obras, se eu fiz coisa boa, terei coisa boa, se eu fiz coisa ruim, terei coisa ruim. Então compensa ter coisa boa. Eu vejo tantos ateus maravilhosos, a grande maioria dos ateus são gente fina, educados, bons para os pais, honestos. E para o ateu em si, se ele realmente acredita que acabará, para ele seria até vantajoso ser desonesto, dar o golpe, porque todo mundo se igualará com o fim após a morte, mas não. Eles atuam de uma maneira digna. Então, eu digo, pessoal, nós espiritualistas temos que dar o exemplo de serem pessoas boas, inteligentes. Vamos ser sábios e não tolos de viver uma ilusão, achando que vou me dar bem aqui e depois vou dar meu jeitinho brasileiro. Que vergonha ser brasileiro nessa hora, ouvindo isso. Essa frase dele aqui agora me deixou espantado. Pela primeira vez, indaguei-me o que seria morrer. O quê? Pela primeira vez na tua encarnação, você indagou, perguntou o que seria morrer? Nessa altura do campeonato, meu irmão? Poxa vida, agora o que você quer? Você quer estudar uma enciclopédia para fazer uma prova no dia seguinte? Entender a morte, pessoal, e as suas nuances é como estudar uma enciclopédia. Tanta coisa que está por trás, quem está estudando a vida inteira para aprender. Quanta coisa você tentar aprender em cima da hora, não vai ser bom. É como se você fosse fazer intercâmbio, vai estudar o idioma na véspera da viagem, no dia da viagem. É impossível, é humanamente impossível aprender. Isso só te trará confusão, mais aflição. Então, pela primeira vez pensei o que seria morrer. Se você só pensou em que seria morrer nessa hora, significa que você viveu como materialista até essa hora. E pensar na morte, pessoal, não significa que você quer morrer, não. Quem falou isso? Então, por acaso, um médico que estuda as doenças quer contrair aquela doença? Por acaso, alguém que está analisando um problema quer ter mais problema, quer encontrar a solução? Então, pessoal, não faça de Deus um ser desprezível que imagina assim, tá falando muito sobre a morte, então quer morrer, eu vou te matar. Poxa vida, pessoal. Deus não é como nós, Deus é Deus absoluto, um ser que eu nem imagino como que é o funcionamento dessa mente maravilhosa. Não tenho como falar nada, mas o que eu quero dizer, pessoal,
Pensem sim sobre a morte. Às vezes eu estou numa festa, e como eu sou palestrante espírita, muitos começam um assunto sobre a morte, aí chega um outro para ouvir lá, e falou, vocês estão falando de morte? Vira essa boca para lá, não quero morrer não. Mas eu também não quero morrer. Eu estou dizendo só que falar da morte significa às vezes um preparo, uma aceitação, e entender que vai chegar um dia, que é inclusive um provérbio, que para tudo tem solução na vida, só não tem solução para a morte, que nós vamos encarar esse fato e que vai ter consequências de como eu me comportar. Então, se eu não quero pensar na morte, eu não quero pensar na espiritualidade. E não pensar na espiritualidade, eu vivo como materialista. Isso não é inteligente. E nós estamos aqui fazendo desse vídeo algo inteligente, usando um ensinamento de alguém que passou por isso e teve a grata situação, a satisfação de nos informar. Graças ao médium, trouxe essa informação na íntegra e nós estamos podendo analisá-la, sim, passo a passo. Isso é inteligência, pessoal, isso é sabedoria. Não podemos agir diferente, nós precisamos fazer o que for correto, nos comportarmos bem para merecer o bem após a morte. Tá bom? Aí vamos mais um pouco aqui, ó. Havia frequentado apenas socialmente e para arrecadar votos, muitas igrejas e templos, e ouvido vários sermões, os quais infelizmente não dera muita atenção. Ou seja, que então ele praticou a ação boa, a ação amoral, que é uma boa ação, mas com interesse por trás, é uma ação interessada, interesseira. Você até dá uma cesta básica ali, você vai ajudar ali uma família necessitada, você vai a uma igreja, coisas boas, mas você vai socialmente, você vai com uma segunda intenção por trás, e Jesus já falou, se você está fazendo uma prece, não faz como os hipócritas que rezam em pés, em gritaria nas sinagogas, para serem vistos pelos homens, pois eu digo, eles já receberam sua recompensa. E é justo isso, por quê? Porque o que você queria não é uma recompensa de ser visto, já ganhou. Você não queria o voto? Já deve ter conquistado o seu voto. Você queria ser visto nessa igreja? Pois foi visto. Mas você está querendo aprender alguma coisa que essa boa igreja pode lhe oferecer? E todas são boas. Ensino dos protestantes, maravilhosos. Ensino dos católicos, maravilhosos. Dos espíritas, dos budistas, dos muçulmanos. Todos nós somos filhos de Deus e buscamos a mesma verdade, buscamos a mesma salvação. Somos irmãos e não devemos nunca brigar por isso. Nos unir para cada um ter a sua morte, o seu desencarne da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que acreditar e praticar. Então, ir socialmente a uma igreja é a mesma coisa que ir socialmente a uma universidade, ir socialmente a um cursinho. Eu tinha um professor que falava, tem alguns alunos que vêm socialmente no cursinho. Muitas vezes a gente tinha aula do cursinho à noite, a pessoa ia lá bem arrumado, bem vestido como se fosse para uma festa, mas estudar que é bom, trabalho que é bom, não estava fazendo. Então isso não leva ao resultado que nós queremos em ir numa igreja. Aqui eu entendo essa mensagem como se assim, ó, se você vai a uma igreja, você deve ir à igreja buscando informações que te contribuem espiritualmente. Se você vai a um centro espírita, a mesma coisa. Esses lugares é para preencher nosso espírito e não em si dar uma condição social melhor, tá bom? Esse é o pensamento espírita. Mas algumas coisas do que eu vieram naquele tempo da minha morte. Então, algumas coisas que ele escutava vinham na cabeça dele. Ai, eu acabaria com a morte? Olha que ruim. Ele começa agora a ponderar assim, segundo os católicos vai acontecer assim, vou ficar dormindo até o dia do julgamento. Segundo os espíritos, será que eu vou levar as minhas obras que fiz? Não. Aí segundo... Ou seja, ele está tentando apanhar de tudo quanto é coisa ali, a mente dele está fervilhando, quando ao contrário, quando agora é hora de estar serena, é hora de estar calma, não é hora de desesperar, pelo contrário, é hora de confiar em Deus. O que será que o mestre quis dizer quando ele fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, eu fiz tudo o que podia, Pai, está tudo consumado, agora eu me entrego, eu me coloco à tua disposição. Isso, pessoal, é isso que tem que ser feito, não agora fervilhar, o que será que eu vou ter que... É hora de serenidade, pôr-se em prece, não ficar perguntando o que vai acontecer comigo, será que é isso, será que é aquilo. E ele não gostava de nenhum, você viu? Ele falou, será que vai, é céu ou inferno? Ai, porque se tiver eu vou para o inferno. Opa, essa opção então não é boa para mim, ele disse. Ai, será que eu vou dormir até o julgamento? Também não gostei dessa teoria. Se houver sentença por justiça, não me darei bem. Olha que mente perturbada, olha como ele está criando a própria perturbação. Fala, desencarnarei, como dizem os espíritos, se for assim, no além, terei comigo os atos que eu fiz, os bons e os maus. Quer dizer, nada tá bom para esse rapaz. Nenhuma atitude, nenhuma verdade que está tentando aqui, nenhuma das teorias oferecidas pelas religiões serve para ele. Então não tem o que fazer.
E pode saber, nenhuma teoria servirá para um homem mau, nenhuma teoria espiritualizada, religiosa, servirá para um homem que cometeu erros, cometeu crimes. Nenhuma teoria será perturbadora se foi um homem de bem, um homem que plantou a semente do amor, um homem que ajudou a sociedade, que ajudou a família, que respeitou o próprio corpo. Não tem perigo, pessoal. No fundo, todos nós estamos falando da mesma coisa, viu? Estamos sendo interpretações diferentes da mesma verdade. Aqui podemos até levantar um ensinamento. Não tem nenhum problema ter mais de uma religião, frequentar mais de uma religião. Eu não entendo muito por quê, porque já está tão corrido a vida tendo uma religião, que como que ele separa por dias da semana? Mas se você vai em si, não está incomodando Deus nem um pouco. O problema é ter uma fé dividida, é não saber em que você mais se apoia, em que você se entrega de coração, e estuda, e pesquisa, e se dedica. Não vai acreditando que você indo em mais de uma religião tem mais chance de acertar qual é a religião que Deus aceitou para te receber no céu. Deus não tem nenhuma preferência por religião. Eu digo aqui e espero que todos os que estão religiosos que estão ouvindo concordem comigo. A católica não é melhor que a protestante, que não é melhor que a espírita, que não é melhor que a budista. Como o Sr. Mahatma Gandhi falou, a melhor religião é aquela que te ajuda a melhorar. Então nós temos que melhorar mediante a religião. Agora é claro, tenho amigos meus que são protestantes e eles se melhoram muito na igreja protestante. Tem amigos que são católicos, a minha mamãe é católica e se melhora na igreja católica. E eu, como muitos amigos, somos espíritas e nos melhoramos como espíritas. Maravilha! Agora, se um católico vai ver minha palestra no centro espírita e fica incomodado, perturbado, angustiado, não se sente bem, aquela religião não está o melhorando, não está o colaborando. Então, vá onde você se sente bem. Esse é o papel de uma religião. Eu não concordo e nunca concordarei em dizer que Deus escolheu uma religião e que se nós errarmos a escolha, já estamos perdidos. E aí os que não são cristãos, os maravilhosos budistas, os maravilhosos hindus, que têm Buda, Krishna como seu mestre, só por terem escolhido esses exemplos não estão salvos? Isso é uma criancice, isso é uma postura mimada e muito egoísta de quem fala, viu, pessoal? Não tem religião certa. A religião certa é aquela que te ajuda a melhorar. E se você não for sábio, não aproveitará essa melhora. E aqui é uma frase daquele filho que ele fala: papai, o senhor ficará bem, né? Mas estou preocupado. Será que não é prudente tirarmos o dinheiro de suas contas bancárias? Situação chata de falar isso, né? Você fala, eu não estou preocupado, mas estou achando que vai morrer. Vai ficar tudo bem, mas pode ser que o senhor morra. Então, não adiantou essa premissa. Mas aqui ele fala, sim, responde com dificuldade. Olha o que ele vai dizer para o filho. Faça, filho, o que for melhor, mas não deixe sua mãe sem nada. Isso é muito comum para quem está desencarnando, principalmente quando está deixando entes queridos na Terra, a preocupação com as pessoas que estão ficando. Geralmente mamães em reuniões mediúnicas são os espíritos mais difíceis de você convencer a não ficar em casa, não ficar ali naquela situação de ficar perto do filho, porque ela tem que continuar o caminho dela no mundo espiritual, e ela não desapega, e ela não consegue se libertar desse amor, desse apego que ela está com o filho dela. E o filho dá uma resposta estranha aqui. Claro que não, papai. Mamãe tem muitos imóveis em seu nome e os senhores são casados com separação de bens. Poxa, filho, você tem que responder assim, não, papai, mamãe vai ficar sob meu cuidado, pode ir em paz. Era muito mais justo ele não falar de conta bancária nenhuma aqui agora e falar, papai, fique tranquilo, viu? Pode confiar, mamãe está sob meus cuidados, eu vou ficar... O que ela precisar de mim, pode contar comigo. Passa essa tranquilidade. As mamães no mundo espiritual só ficam bem quando elas se sentem confiantes de que o filho vai ficar bem, ou que a presença delas está até prejudicando aqueles filhos, porque está assustando espiritualmente a eles. Então, essa postura do menino foi um despreparo total, em dizer, não, papai, não tem perigo, por mais crápula que eu seja, ela tem imóveis no nome dela, ela está protegida. Por quê? Ela está protegida por causa disso e não por causa de você, meu filho? Tá bem, pessoal? Então, a postura lá no início nós falamos, não cria uma teia de retenção e, pelo contrário, deposita confiança na pessoa que vai ficar tudo bem, que você tá ali para tomar conta de tudo, que você é um braço direito dele, pode confiar, tá bom? E chega a hora, então, que ele desencarna. Ele morreu, ouvido médico, ou seja, foi a autoridade que decretou a tua morte. Morreu. Choros e risadas. Olha só, pessoal. Lembra que quando ele dormia, ele tinha um contato com o mundo espiritual? Agora ele chora, ele está ouvindo choro e risada. O choro de quem que é? Da esposa e da filha. E as risadas? Do mundo espiritual.
ele já está tendo contato direto, começa o bombardeio. Agora começa o apedrejamento verbal que esse senhor, que esse político começa a receber. E ele já escuta o primeiro contato lá. Ficará aí para ver e ouvir outros hipócritas como você, falou um vulto gargalhando. Ele está tendo contato direto agora. Agora não tem mais aquela questão de dormir para entrar em contato com isso. Ele já está entrando em contato e por estar muito apegado à matéria, continua vendo tudo que está vendo com o corpo dele. E é uma coisa bem desconfortável, eu imagino, né? E a todo instante me indagava aterrorizado. E agora? Quer dizer, essa dúvida, pessoal, é muito ruim. Essa dúvida do que vai acontecer. Ai, meu Deus, e agora? E ele vai falar isso agora um monte de vezes. Tanto é que o livro onde foi resgatada essa psicografia é Morri, e agora? Mas agora que você vai querer saber o que vem depois? Então ele fica ali padecendo horrivelmente. E os acontecimentos vieram. Fui levado ao velório, que horror. Eu pergunto para vocês aí, responde no comentário. Você gostaria de presenciar o próprio velório? Gostaria de ver o seu corpo ali no caixão? Gostaria de ver as pessoas que estão ali falsamente chorando? Os que estão sentindo com sinceridade a dor da sua partida? Será que é bom ou será que é ruim? Depende de tudo que você se preparou, depende de tudo que você confiou. Se você, pessoal, e não dá para escolher se quero ou não quero. Claro, você pode lançar o seu desejo ao universo, a Deus. Mas às vezes, pelo mau uso que você fez ao seu corpo, você vai ficar não só no velório perto do seu corpo, você vai para o cemitério com o seu corpo e não sai de lá até um certo tanto de tempo. Coisa horrível. E essa parcela de tempo não é uma matemática, não é um cálculo que está escrito já numa tabela, não. É a sua postura mental, é o modo como você se enraizou num pensamento e para desvincular daquilo, agora você vai gastar um certo tempo, tá bom? É isso que eu quero dizer. Então, participar do próprio velório, muitos vão participar e muitos não vão participar. E isso depende de muitos fatores, tá bom? Mas participar do próprio velório pode ser cabuloso, hein? Você ficar ali vendo certas coisas, não só as pessoas que são falsos amigos, mas também as entidades espirituais que podem estar rondando o teu corpo ali. Familiares chorosos, vestidos de luto, discretos, comportavam-se como a sociedade exigia. Pessoal, a sociedade exigia uma coisa, agora como que a espiritualidade exige? Se comportar num velório segundo a sociedade nem sempre é o correto de acordo com a espiritualidade. Você tem que se comportar com postura em respeito a quem está desencarnando. Você não está numa festa, você não está num ambiente de aniversário, você não está num lugar onde você pode beber, falar alto e contar piada. Você está ali em respeito a alguém que está desencarnando em primeiro lugar. A família, é claro, também está sofrendo ali, mas em primeiríssimo lugar é quem está desencarnando. O velório era um momento para você representar uma homenagem, uma união, uma força para que aquela pessoa possa ir e ter essa passagem mais facilitada possível. Mas o que nós estamos fazendo é piorando muito a situação, porque nós vamos no velório e falamos de tudo. E ele fala que as pessoas conversavam, falavam de negócios, esportes, mulheres, fofocas e muito sobre mim. Infelizmente não mentiam. Ou seja, na palestra do Richard Simonetti, quem tem medo da morte, ele deixa muito claro que você, no velório, fala de tudo. Fala até mal do defunto. E isso perturba ele. E é aquela situação, pessoal, não é hora agora de falar mal, de cobrar uma dívida. Agora é hora de... Então não vá no velório, fique em casa. E ele comenta assim, poucos faziam orações. Esses poucos, quem será que eram, hein? Que condições será que esses poucos que faziam orações tinham? Será que eram homens muito ricos? Poderiam ser. Normalmente não são, porque os ricos não usam as preces como recursos. Eles se apoiam mais em cartões de crédito e influências sociais. Mas pode ser, não é uma regra. Agora, que religião será que eram essas pessoas? Poderiam ser de todos. Poderia ser uma senhora católica segurando um terço, fazendo uma prece. Poderia ser um protestante com um inário evangélico ali segurando a Bíblia. Poderia ser um espírita. Poderia ser qualquer pessoa. Qualquer filho de Deus tem poder nessa hora para colaborar, para ajudar. E as preces ali acalmam, iluminam, trazem paz na consciência. Mas a fofoca, fala de mulher, de moda, de sexo, de futebol, de tudo que quiser, até mal da pessoa que morreu, imagina o que causa. E lembre-se sempre, a cada um segundo suas obras, a regra com que medir será medido. Nós estamos vendo hoje ele passar por isso, confortados em casa, assistindo um vídeo aqui no YouTube. Mas daqui a pouco somos nós que estamos nessa situação, hein? E eu luto e peço,
Não coloca na cabeça que você tem que passar por isso. Não precisa. Mas não é falar simplesmente, eu não quero, não vou. Não, aí é como um menino mimado. Você não passar por isso requer uma série de exercícios que eu convido a gente a participar juntos, tá bom? Minha esposa comportava-se com dignidade. Parecia que adivinhava o que faziam, o que diziam. Fora traída. Tive muitas amantes. Olha que coisa ruim. Ele está vendo ali o velório, vendo a esposa se comportando com dignidade, e ela percebendo que no velório, pessoas conversando, olhando, lançando para ela olhares acusatórios ou olhares fofoqueiros, dizendo, essa aí era traída, muito traída. E inclusive foi com aquela ali que era traída. Olha o clima que ficou. E o espírito que desencarnou, nossa, eu provoquei isso mesmo. A minha esposa tá percebendo que estão falando que ela foi traída. E foi mesmo. Aí ele fala, meus filhos não se apegavam muito comigo, eu sempre fui muito distante. E foi mesmo. A consciência está culpando você. Isso é horrível, pessoal. Ele falou, os filhos não sentiam muito, sempre foi um pai distante, dinheiro e política sempre vieram em primeiro lugar. E continua em primeiro lugar, amigo. Não dá para trocar um gosto, um sentimento assim da noite pro dia, de uma hora para outra, de um minuto para o outro, não troca. É como você deixar de gostar de um tipo de música de uma hora para outra. É como você deixar de gostar de uma comida de uma hora para outra. Quando o médico te fala, não pode mais comer isso, você não sofre, não tem uma luta ali para mudar. É assim que é. Então não adianta falar agora. E se por acaso Deus desse tudo o que ele quer? Paz, não sei o quê. Ele não aprendeu nada, ele não está vendo a consequência da lei de Deus. Isso é interessantíssimo a gente estudar e falar, pessoal. E não é possível você, por exemplo, que tem uma pessoa, pensa numa pessoa aí que é bacana para você. Sinta raiva dessa pessoa agora. Não, mas não pode ser uma que você já tenha raiva. Ou então, se você escolher uma que você já tem raiva, sente gratidão e bom sentimento para essa pessoa. Você não consegue mudar. Não está ao teu alcance, não está ao nosso alcance. Portanto, você não consegue de uma hora para outra mudar essa sensação, esse sentimento do apego pelo dinheiro que você tinha. Você não vai dar valor às preces, você não vai dar valor àquilo que você nunca deu valor. Agora uma parte muito bacana que parece assim, por que Deus não faz o bem? Por que os anjos não vêm ajudar? Por que eles não vêm? Olha só, foi um horror. Via e ouvia tudo. Apelei mentalmente e pedi, Deus, misericordioso Pai, ajude-me. Amigo, eu lamento. É claro, é até comovente esse pedido. Mas pedir assim é a mesma coisa que você pedir para não ter ressaca depois de uma noite de bebedeira. É a mesma coisa que você pedir para não arder a tua pele, você ficou deitado no sol por horas sem protetor solar. É a mesma coisa que você comeu uma comida super gordurosa, pesada, e pedir para não ter uma indigestão. Isso não é da lei de Deus. Esse pedido não tem sentido nenhum. É pedido mimado. É pedido de alguém que faz a travessura, faz a coisa errada e depois não quer ter a consequência. Se fosse assim, pessoal, então eu apronto todas, na hora que vem a cobrança da conta, eu falo, Deus, poxa, eu sou seu filho, paga minha conta aí pra mim, quebra essa. Não vai quebrar, pessoal. Isso fere a lei do Pai, isso fere a lei do Criador. A prece não tem poder algum nesse sentido. A prece valiosa é aquela que você faz como um filho que quer a orientação. Senhor, me ajude nessa decisão, me põe um livro na mão que me esclareça mais, faz eu ver uma palestra. Quem sabe esse vídeo está sendo de grande valia para quem está com o coração aberto, querendo aprender, e não assistindo como se fosse horas de voo, ou um treino, ou uma coisa mecânica, para você se livrar de um problema. Ele não vai te ajudar nada, se você não colocar em prática, se você não entender. Então, pessoal, esse pedido aqui é um pedido da boca para fora, ó. Boca para fora. Um best-seller do meu pai, que ele escreveu vários títulos, só o título, não escreveu o livro ainda, né? Como já contei para vocês. Mas a prece, ela não é um poder que você tem para movimentar e contra a lei de Deus e para fazer suas vontades mimadas. Não. A prece tem um valor de, principalmente, orientação, ajuda nas escolhas, calmaria, fé, confiar em Deus, ter força para passar por aquela situação. Agora, é claro, se você tomou um porre e está tendo a ressaca, a prece te ajuda assim, Senhor, o que devo fazer agora para evitar esse problema? Devo beber bastante água? Tem algum remédio que me ajude? Qual médico pode me ajudar? Isso assim, mas não pedir para não ter, não pedir para Deus tirar o teu problema, sendo que você causou o problema, né?
Além desse ponto, pessoal, tem um outro ponto a se considerar. Que os espíritos respondem para ele, os obsessores. Quantos lhe pediram por Deus? Você os atendeu? Ficará aqui e verá tudo. Ou seja, lembra do Pai Nosso, prece sagrada que nós fazemos desde criança? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos quem nos tem ofendido. É uma condicional aqui. Então você nunca deu atenção para quem implorou em nome de Deus para você não fazer aquilo com ele, para você não desviar o dinheiro para essa conta que você quis fechar aí clandestinamente. Você tanto ouviu as pessoas pedirem por dinheiro e não considerou. Por que agora você quer que considere o teu pedido? Quando você está fazendo essa prece, é como se você falasse assim para Jesus ou para Deus: ó Pai, perdoa aquele erro que eu tive com o Senhor, porque, poxa, foi ruim, né? Se o Senhor me perdoar. Mas não considera o fato que eu não perdoo o meu irmão que fez para mim. Eu vou acabar com ele assim que eu puder. Não tem moral nenhuma. Nós vamos ser perdoados à medida que conseguimos perdoar. É uma condicional. Para Deus, assim, falando, não precisa nem pedir perdão, é automático. Você começou a mudar, começou a tentar entender, a perdoar, a relevar. Você vai ser perdoado, filho. Fica tranquilo. É uma condicional, está na lei. Isso é muito gostoso de adquirir, esse conhecimento. Por quê? Porque você usando a lei a teu favor, nada consegue te bloquear, nada fica contra você. Notei então que 3 vultos estranhos estavam do lado de trás do meu caixão, observando-me, e foi um deles que ouvi falar. Então olha só essa situação. No velório, atrás do caixão, tinha 3 vultos. E esses 3 vultos estavam ali fazendo o quê? Marcando a presença, pessoal, vigiando ele. Eles sabiam que esse cara não ia sair dali, mas eles têm que saber. Eles não têm bola de cristal, eles não sabem qual cemitério que vai, em que lugar, em qual túmulo, em qual sepultura. Eles vão atrás para ficar na cola, para não perder de vista. Quantas vezes no mundo espiritual um espírito desencarnou, estava sofrendo horrores, reencarna esse espírito em compulsória numa condição que ele não vai poder se destacar mais. Na outra encarnação foi muito sábio, muito poderoso, muito articulador e criou um problema, um transtorno para muita gente. Agora está respondendo pessoalmente lá no mundo espiritual por essas pessoas que ele prejudicou. Está sofrendo tanto que a misericórdia de Deus fala, tá, vamos tirar esse cara daqui, vamos colocar naquela situação, e ele vai ficar pianinho, vai vir com um problema mental, não vai conseguir se manifestar, e eles não saberão onde estão, porque senão vão atrás dele. Então aqui é um fato. O mundo espiritual de nível inferior não tem o conhecimento, nem perto do conhecimento do superior. E eles então estão ali vigiando, marcando presença para ver que esse cara... Porque não teria perigo dele sair daí, ele não vai sair, ele não consegue sair do caixão. Ele está preso, ele tá ligado, ele não consegue, não sabe o que fazer. Mas o mundo espiritual, então deixa, depois eu pegar. Mas onde ele vai? Olha que interessante isso daqui. Ouvi desesperado que estava na hora do enterro. Nossa, agora começa, pessoal. Já foi sofrimento suficiente, né? Vocês não viram nada. Agora terá resposta para o que tanto pergunta. O que ele está perguntando? Morri, e agora? E eles estão sabendo, agora você vai ter a resposta, amigão. Verá o que de fato é a morte para você, que é ladrão e corrupto. Pessoal, eu quero aqui enfatizar aquilo que eu perguntei no começo. Não é porque é político que vai pagar essa conta. Não é pelo fato de ser político, porque tem político muito bom caráter. Por mais que a gente fale, não tem político? Tem sim. Em todo lugar tem gente boa e gente má. Na medicina tem médicos que são negociantes de medicina e não curadores, e não médicos bem intencionados. Na minha profissão, como dentista, na odontologia, tem negociantes de odontologia e não pessoas que querem ajudar ao próximo que procurou a sua ajuda. Em todos os setores, inclusive na política, tem gente boa e tem gente má. A questão é que a política te favorece demais o poder, te favorece demais a ilegalidade, o comportamento imoral que mexe com o dinheiro dos outros, com o dinheiro público. Esse que é o grande problema. E como nós não somos flor que se cheire, como talvez a grande maioria de nós, porque o político vai trocando, por mais que tenham muitas gerações do mesmo político, eles morrem, uma hora entram outros e continua a mesma coisa. Por quê? Porque nós somos assim e lidando com o poder, nós fazemos coisas erradas, mas não é porque é político. E eles já sabiam. Veja que o mundo espiritual sabe disso aqui, o mundo espiritual inferior. Ele fala, para você que é ladrão e corrupto. Você vai ver o que é agora morrer para você. E quando o Chico Xavier morreu, ele viu a mesma coisa que esse cara? E quando Madre Teresa de Calcutá morreu, ela viu a mesma coisa? E quando um simples trabalhador humilde morreu, mas tinha bondade, ajudou, caridoso? Não é a mesma coisa, eles já perceberam. Para esses, eles não têm nem acesso.
Eles não conseguem nem ficar no velório, nem entrar na casa. Se você ler Obreiros da Vida Eterna, você vai ver do que eu estou falando. E ele dizia, foi apavorante. Aqui é importante, essa aqui começa a dar até um medão. Estava sozinho. Ele foi para o cemitério agora. A família, quando terminou a cerimônia do sepultamento, foi embora. Estavam cansados e pelas suas feições estavam ansiosos para que tudo terminasse. Amigos, acho que poderia taxar de amigos uns 3, os quais não podiam fazer mais nada por mim. Olha só, pessoal, nós vamos morrer sozinhos, tá bom? Mesmo que você morra do lado de alguém que estava um para cada canto, a vibração nos separará. Você vai encarar a morte sozinho. Acredita, escuta o que eu estou te falando. É você e tua consciência. Você pode se ver no meio de um monte de gente, mas é cada um por si. Você lembra dessa frase do Emmanuel, ele diz, quando estiveres diante da porta estreita, e tem muitos significados, passando por uma dificuldade muito grande enquanto encarnado, na hora do desencarne, está diante daquele momento crucial. Não espere pelos teus amigos, eles não virão, tá bom? Você vai passar sozinho por isso. O cemitério, a família está cansada, quer ir embora, com razão. Já passou a noite acordado, ou está muito tempo ali naquela situação torturante, aquela agonia, aquela tristeza. Eles querem ir embora, dormir um pouco e descansar. Vão acabar com isso. Você vai ficar sozinho. Esse sozinho significa, você vai responder por tudo que você está falando, e às vezes sozinho literalmente. Agora, pode muito bem que ao passar sozinho por isso, logo você encontre benfeitores espirituais, a família espiritual tua, que te ama e que você ama, que te quer bem, e que você então não fica perdido, não fica sozinho. Mas a morte, o processo, foi sozinho e você que usou tua coragem ali. Agora ele vai falar do poder do dinheiro numa hora dessa. Quanto que o dinheiro pode nos ajudar? Em relação ao dinheiro, eu lutei tanto para tê-lo. E o que ele me deu? Uma urna de luxo, um caixão de luxo, flores e um túmulo de mármore. Naquele momento, a riqueza material não me valia para nada. Eu pergunto para você, quem quer ser o mais rico do cemitério aqui? Você gostaria de ser? Nossa, o seu dinheiro vai comprar um túmulo de mármore, coisa maravilhosa. Vai construir uma capela com uma estátua esculpida por Michelangelo. O que adianta, pessoal? Ah, mas eu gozei de muitas coisas aqui na Terra. E agora tá achando que tem um poder que não tem. Às vezes o dinheiro nessa hora só atrapalha, porque te dá a falsa ideia que você tem alguma influência. Porque tudo na Terra o dinheiro comprou. Comprou até fila de transplantes. Você entrou na frente pela influência e entrou na frente de outras pessoas que estavam ali esperando há muito tempo e como não tinha a mesma chance que você, não pôde fazer isso. Agora, não pode comprar mais. Então o dinheiro em nada ajuda e às vezes atrapalha nesta hora. Ninguém está falando, pessoal, que você não possa ter dinheiro, não possa fazer uma sua aposentadoria, não possa preservar um patrimônio para os seus herdeiros. Não é nada disso. Hoje é tão difícil você falar uma palavra, você fala uma palavra, levam para um lado que parece que você é o próprio demônio. Nada disso. Estou dizendo assim, nessa hora o dinheiro não compra nada a não ser os bens materiais ali que mais atrapalham, porque chamam a atenção de espíritos malignos que vão ver, ó, que urna bonita aquela ali, deve ser um filé mignon pra gente. Então, pessoal, nessa hora, os valores morais que vão ajudar. E se tiver dinheiro e valor moral? Beleza. E se não tiver dinheiro e valor moral? Beleza também. Não é por ter dinheiro, é que geralmente dinheiro e poder nos foca demais nas vantagens materiais. E não ter o dinheiro nessa hora lhe faz buscar uma espiritualidade maior, tá bom? Parece que é um fato. Não, ó, essa daqui foi cabulosa. Não vou intensificar o horror que passei. Vermes me comendo, dores, frio, sede, fome e muito medo. O que, rapaz? Você não vai intensificar mais e vai falar isso? Ou seja, tem mais coisa por trás que você não contou? É muito provável que tenha, pessoal, porque até mesmo a obra de André Luiz, quando o Chico traz informações, o André fala que os mentores não autorizaram que ele trouxesse mais informações, porque perturbaria demais nossa cabeça, não era hora de falar aquilo, ele estava limitado a falar só até aquela informação, o próprio Emmanuel cortou muita coisa, né? Falou, ó, reduz pela metade isso daqui, ele parece que tem uma informação que ele entrega ao nosso lar, o livro 1 que ele escreve, o Emmanuel fala, corta 50% e traz aqui para mim, ou corta mais, ele corta mais, até falou, agora tá bom. Então muitas das informações, quando a Luiz não passou, devia ser coisa assim, cabulosa de se ouvir, e ele fala isso, ó, não vou intensificar o horror que passei, vermes me comendo, dores, frio, sede, fome e muito medo.
Nossa senhora, pessoal. Pessoal, eu não tenho vontade nenhuma de passar por isso, nem de chegar perto de uma coisa assim. E há uma maneira prática, acessível a todos nós de não passar por isso. Talvez essa informação dessa psicografia seja uma das coisas mais importantes que nós estamos tendo, que vai nos tirar de sofrimentos atrozes por tempo indeterminado, numa situação sozinho, morrendo de medo. Aí, para aliviar meu coração e o de vocês, quando eu ouvi ali, vem, uma voz me chamou do túmulo. Eu falei, obrigado, meu Senhor. Agora chegou a ajuda. Glória a Deus, agora acabou o sofrimento. Vamos sair daqui, vamos nessa, irmão. Não, pessoal. Parece que agora que o tormento começou. Olha o que nós estamos estudando aqui. Escutei uma voz e alguém me puxou. Fora do caixão, sentei em cima do túmulo. Consegui ver os vultos, eram os 3 homens do velório e um deles falou: você merecia ficar aí até o corpo carnal virar pó, mas o chefe quer julgá-lo. Vamos. Puxa vida, agora que vai começar a escravidão do rapaz. Vi uma cena aterrorizante. Ele sai dali, sente até um alívio, ele diz um vento no rosto, mas por pouco tempo. Era um julgamento de pessoas como eu, mortas-vivas. Para julgar estavam ali um homem e uma mulher. O outro homem falava sobre os julgados e o que eles haviam feito. No livro de Libertação, se você quiser estudar mais sobre esse julgamento, tá lá, em detalhes até como que é esse processo. O André Luiz conta de que certas regiões umbralinas, falanges estão ali julgando pessoas. Isso não tem nada a ver com o julgamento de Deus, não há um julgamento a não ser da nossa própria consciência, e você vai ver como a consciência está diretamente ligada à aceitação desse julgamento. Então esse julgamento é feito por essas falanges que dominam essas regiões e que então escravizam esses espíritos que estão condenados e vinculados moralmente com eles. E ele então diz, você foi político. E eu repito, não é por ser político. O cara está acusando aqui porque você foi político e tem uma lista de erros, o seu pecado é grande. Gostava de orgias, mulheres lindas, noite de farra, ou seja, desregramento com a saúde, não tem desregramento moral, desrespeito à esposa, à família, já que tinha uma família constituída. Disse muitas mentiras, enganou o povo já tão sofrido, recebeu dinheiro para fazer favores, etc. Olha como eles sabiam, meu. Eles têm uma lista, e o cara... E você concorda, realmente, sou eu mesmo. Fazia tudo isso que ele falou. Exatamente como eu. Quer dizer, você se sente culpado. Obsessão é convite. Você está vinculado a esse erro. E, infelizmente é assim. De fato, a lista era grande e fui condenado. Será escravo, chega de ser servido, vai aprender a trabalhar. O mundo espiritual, acusando ele então vai do escravo. E olha só como que eles descrevem essa situação. Colocaram um aro de ferro em meu pescoço e fiquei preso a uma corrente. Esse aro existe mesmo, pessoal? Existe, tá? É plasmado. Ele tem esse aro, ele está preso, ele não consegue se soltar, ele está acorrentado. Um homem me puxou e começou para mim um longo período de humilhação e sofrimento. Gargalhando, um grupo de homens de aspecto maldoso. Esse foi tenso, cara. Um grupo de homens de aspecto maldoso. Como é que será que é esse aspecto, hein? Às vezes você tá aqui, você vê umas pessoas na rua, uns caras mal encarados, umas pessoas ficam já meio assustadas. Aproximou-se, despiu-me, deixou-me só de calça, ele deixou descalço, sem camisa e bateram muito nele. Pô, cara, soco na boca, soco no estômago, porrada, porrete. Cuspiram em mim. Essa história já devia estar caído no chão. Xingaram-me. E ele com certeza começa a reclamar. Por que reclama, diziam meus carrascos? Você se importou com as pessoas que sofriam? A cada um segundo suas obras, a regra com que medir será desmedido. O dinheiro que roubou, que pegou indevidamente, não foi causa de sofrimento a outros? Tá preocupado por quê, filho? Tá reclamando do quê? Você não fez pessoas passarem por isso? Pessoal, isso que é o duro. Então, ele fica nessa situação preso mentalmente. Ele se coloca como escravo, ele entende, ele aceita esse julgamento e essa escravidão que foi colocado para ele. E imagina você, pessoal, vamos tentar outra vez, já que vocês ouviram essa narração, entrar no clima. Pessoal, você está sozinho.
Você já passou esse terror de ver o próprio velório, esse pânico de ficar no cemitério, ouvindo esses barulhos, imagina as coisas que se vê num cemitério à noite, ou num cemitério numa escuridão, o frio, a fome, o medo. Às vezes vocês falam, eu tenho medo de ser enterrado vivo. Pessoal, não se preocupa com isso. Isso aí hoje em dia, a tecnologia, a confirmação do óbito é tiro certo. E mesmo porque já tem sensores em cemitérios avançados que você põe nos pulsos, qualquer movimento, qualquer mínima movimento do corpo, imediatamente, instantaneamente toca-se uma sirene, abre-se a tampa lá e vê se tem vida alguma coisa. Mas para chegar a ser sepultado, é tanta verificação, pessoal, que eu digo, não tenha medo, mas sim, tenha um horror e pânico de ser enterrado vivo com a mente que desencarnou, o corpo, mas fica lá no corpo, aí sim você vai ficar enterrado vivo, porque não tem o recurso da matéria, não tem tecnologia na matéria que te tire disso. A sua consciência, o seu poder como filho de Deus é capaz de tirar. Se comporte bem, pessoal. É gostoso viver bem. Eu tento viver bem e é legal você não ser acusado de nada. Os haters que falam mal de mim, eu percebo, é meio da boca para fora. Acusam coisas meio vazias. Por quê? Porque eu tento não ter nenhum rabo preso com ninguém. Não ser mau caráter, não aceitar nada que seja errado. Até porque, pessoal, poxa, na posição que eu tô, fazer alguma coisa errada, poxa, vai me custar muito caro. E eu não quero ter uma dívida tão cara assim para pagar. Eu já tenho uma dívida que eu já contraí. Eu quero ir pagando, como num vídeo desse, dedicado de coração, fazendo um vídeo pela segunda vez, para trazer essa informação que não pode ficar longe dos nossos corações, da nossa consciência. Então, se você tem medo de morrer e ser enterrado vivo, age para que isso não aconteça. Ame sem se apegar. Use, faça usufruto sem se sentir dono, tá bom? O mundo não é nosso, o corpo não é nosso, foi emprestado. Eu vou devolver quando chegar a hora e vou embora com humildade, pedindo a Jesus que me aconselhe, que me ajude, que fique comigo, tá bom, pessoal? E não será enterrado vivo. Não conta com a tecnologia da Terra, porque isso aí já está, acho que, resolvido há muito tempo. Vocês lembram essas histórias, né? Que a pessoa vai fazer uma exumação do cadáver, a pessoa estava ela de bruço. E não foi colocada de bruço, ela virou sozinha, tanto que se debateu. A tampa, o caixão por cima, arranhada. A unha dela ser machucada, porque ela tentou. Pelo amor de Deus. O Richard Simonetti falava assim, se você tá com medo disso, coloca um celular no caixão, se você acordar, você liga para alguém. Se der sinal, né? Mas cuidado com o que você vai falar, senão você mata do coração a pessoa que te atender lá do outro lado, tá bom? Mas agora, pessoal, como todo sofrimento tem hora para acabar, começa a mudança. E é bonito, é emocionante ver um irmão, por mais que ele tenha sido malvado, sair dessa situação. Olha que coisa linda. Certo dia, comecei a achar que agir errado. É isso, meu irmão, é isso. Por ter sentido isso antes, que viver enganando e enganado. Exato. Meu choro passou a ser diferente. E passei a ajudar os companheiros de infortúnio. É isso, meu irmão, é isso que Deus quer de você, esse ser valioso. Você é filho de Deus, ninguém tem direito de fazer nada disso com você. Você não é escravo de ninguém, nunca será. Você não é servo, você é filho, cara. Isso é muito bonito, isso é muito emocionante, pessoal. Ninguém pode fazer isso com a gente, cara. Deus não nos criou para isso. E é maravilhosa a frase do Cazuza que ele fala: eu não posso causar mal nenhum. Eu não posso causar mal nenhum a não ser a mim mesmo. Eu não posso causar mal nenhum a não ser a mim mesmo, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim. É isso mesmo, pessoal. Só a gente pode causar mal pra gente. Ninguém tem direito de fazer isso. É que a gente permite. A gente se enfia em certas armadilhas e depois demora demais para sair de lá. Olha quanto tempo ele mudou. Lembra do filho do pródigo? Claro que vocês lembram. Vocês conhecem a história magnífica de Jesus. O menino lá comendo comida de porco, tadinho. Arrependido já, mas não caía a ficha de uma vez por todas. Até que ele fala: puxa, cara, não quero mais ficar aqui. Tô comendo a comida do animal que a minha raça, que meu povo nem come. Comer comida de porco, sendo que o porco é um animal imundo pro judeu. Eu não vou comer comida de um animal. Não quero ficar mais nesse nível. Eu vou voltar para minha casa. Mas olha a humildade. Eu não vou mais pedir herança. Eu não tenho mais direito. Eu vou voltar como um servo. Quem sabe ele me aceita trabalhar lá.
Quem sabe eu consigo viver melhor. Poxa, os funcionários do meu pai dormem numa cama, comem comida todo dia, às vezes, de vez em quando até comem uma carninha lá, mata uma ovelha. Pô, eu que sou filho, pô, tô nessa situação. É isso, filho, é isso. Você devia ter sentido isso antes. Se liberta dessa corrente que você mesmo colocou no pescoço. Vai embora daí, cara. Recordei-me de alguns atos bons que fizeram. Olha só o resgate. Você também fez coisa boa, ninguém é só mal. As esmolas que dera, favores que prestara e mesmo os que foram realizados por interesse também são contados. Vocês lembram quando André Luiz, o Clarence fala, André, você deu tantas receitas sem cobrar nada, você ajudou tantas pessoas. Cara, eles tinham essa conta também. Nesses momentos, senti um pouquinho de alívio. Claro, o bem é nosso advogado de defesa, é a nossa defesa. Lembrei-me de Deus de um modo diferente. Cara, como é bonito ele falar isso, cara. Como um pai, o qual antes desprezara e agora sentia falta. Deus é o mesmo, ele não mudou nada. Ele que está mudando, nós mudamos. Deus é imutável, ele sempre esteve lá como o sol. É que a gente está às vezes nublado demais, não consegue captar. O remorso me fez ver que era merecido o meu sofrimento. Beleza, estou com remorso, mas não vou fazer mais. E um dia, olha só então, o moço aproximou-se de mim, abriu o aro do meu pescoço com facilidade. Como que é? Porque ele tinha chave? Ou tinha um molho de chaves, ele testou direitinho? Não, pessoal, esse negócio é energético, foi plasmado, você não consegue se libertar porque se sente culpado, a mente está presa nisso, ele chega de tocar nisso, ele liberta. É magnífico isso, nada se opõe a esse poder. Essa libertação eu faço nas reuniões mediúnicas e percebo quanto os presos, os prisioneiros, ficam surpresos por isso. Eles falam, não posso sair daqui, eu estou acorrentado, peraí, eu vou tirar isso de você. Olha, já te soltei. E eles falam, mas nossa, como é que você fez isso? É, pessoal, não fui eu que fiz, lógico, são os amigos espirituais. Mas veja que relato mais verdadeiro. Ele chega e liberta com facilidade. É uma coisa, é uma prisão da consciência que está acontecendo aqui. E ele diz, vou tirá-lo daqui, siga-me quieto. Esse siga-me quieto, pessoal, é para que esse espírito que está se libertando não caia outra vez na armadilha de ter o medo, de relembrar, porque não era pelo espírito do bem, não é porque ele chegaria ali, aí ele pega nós dois. Tem cabimento a imaginar que, vamos pensar em Jesus para facilitar o pensamento, que eles conseguem colocar um aro no pescoço do nosso Cristo e prender o nosso Cristo? Às vezes eu fico com pena da gente mesmo de não entender o que é o nosso Cristo, de não ver o que ele representa pra gente e o poder de Deus e do bem que está ligado a isso. Mas como vocês sabem, eu não consigo falar de Jesus. Saímos daquela cidade, paramos em frente a um veículo, ele não explica qual veículo, entramos nele e fui levado a um hospital. Lá fui tratado com dignidade, bondade e recuperei-me. Assim que nós seremos tratados, pessoal. Por mais erro que a gente tenha cometido, a gente vai responder, por isso é lei, não tem jeito. É aquela lei da causa e efeito. Comeu demais vai ter indigestão. Mas nós daremos um bom tratamento. Uma pessoa que fez mau uso dos dentes, está com uma cárie profunda, eu não vou tratar dele sem anestesia, não, eu vou tratar sem dor. Mas a consequência da cárie grande, ele terá. Ele não é a mesma coisa que alguém que tratou bem os dentes. Entende essa diferença? Uma pessoa que foi desregrada na saúde, que fumou demais, que comeu demais, que bebeu demais, que usou droga demais e vai no médico, o médico vai tratar com amor. É isso que eles estão tratando, não é tratar igual no sentido de agora todo mundo está igualado nos benefícios, na recompensa. Trataremos com amor, mas com a consequência daquele. É como se você estivesse subindo uma escadaria com dificuldade, está subindo, e você escorregou e caiu lá para baixo. Jesus vai te pegar e falar, filho, vamos voltar a subir, mas eu caí no próximo degrau, vamos voltar. Vai subindo, mas dentro do amor, com amor. Então é verdadeiro eles falarem isso.
Aí ele comenta dos políticos, ó, sei de pessoas honradas e idealistas que foram e são políticas. E há aqueles a quem muito foi dado e souberam usar, dignos serão de receber mais. Por isso que às vezes a gente tem que viver uma situação de doença, porque abusou demais da saúde, de pobreza extrema, porque abusou demais da riqueza. Espíritos que passaram por essa prova e trabalham se dedicando com amor à arte de governar são vencedores, eu os admiro, eu também, meu filho. Parabéns, não é nenhum problema ser político, nenhuma profissão é do mal, todas são úteis e trabalham por uma sociedade melhor. Mas o problema é que a gente desgoverna as coisas, a gente faz mau uso em todos os lugares. É prova de expiação também, né, pessoal? Pô, cara, me deu uma emoção aí, meu. Sei que é difícil ter dinheiro e poder, é difícil sim, mas se muitos aprenderam a usar sem abusar, outros podem seguir seus bons exemplos. É verdade. É lindo esse final aqui, cara. Quero reencarnar para ter a bênção do esquecimento e ter um recomeço. Puxa vida, nunca havia pensado por esse lado. Quero reencarnar para esquecer tudo isso que eu passei, a bênção do esquecimento, e ter um recomeço. Como o Chico falou, novas folhas, novos frutos na infinita bênção do recomeço. Desejo esquecer o que fiz de errado e tentar fazer o certo. Poxa vida, tenho orado muito para ser honesto. Anseio por ter essa virtude e provar a mim mesmo que posso ser uma pessoa de bem. Nós não precisamos provar nada para Jesus. Nós não precisamos provar nada para Deus, eles já sabem do que somos capazes. Mas nós precisamos provar para nós mesmos. A cada um provar para si mesmo que pode ser alguém melhor. Certos assuntos, pessoal, me tocam muito forte. Quando eu estava gravando esse vídeo para vocês, no outro vídeo eu comentei isso, logo no começo, eu comento agora no final. Me deu uma sensação muito, muito forte, assim. Nossa, uma agonia muito grande. Eu imaginava que tá imaginando um irmão passar por isso, mas será que eu já não passei por isso? Pode muito bem ser. Pode muito bem ser. Eu já tenha feito muito mau uso de político que fui, ou de um homem religioso e abusei dessa autoridade, de dinheiro, e padeci sob Pôncio Pilatos, comi o pão que o diabo amassou com os pés. Mas estou aqui, redimido talvez, tentando fazer o que eu posso de melhor para levar essa semente de esperança. Para mim também. Que nós não precisamos passar por isso. Que ninguém foi criado para sofrer desse jeito. Que essas histórias que tanto nos atraem, porque talvez já tenhamos o rabo preso, tenhamos culpa no cartório, não precisa ser assim, porque nós somos filhos de Deus. E se ele é meu pai, quem que está contra a gente? Se eu tenho um irmão que se chama Jesus, quem que vai me bater na saída da escola? Acreditem, pessoal, que o que depende desse bom momento após o desencarne, inevitável, que essa boa condição é se comportar direitinho aqui. E não é difícil, é o fácil. O difícil é viver mentindo, difícil é viver articulando, difícil é viver tentando que encobertar uma mentira com outra mentira, inventar uma outra para inventar outra. Difícil é viver enganando a esposa, enganando o marido. Difícil é viver enganando a si mesmo. E eu acho que a vida pode ser muito melhor do que o que a gente está fazendo. Muitos perguntam assim: você acha que na próxima encarnação já chegou um regenerador? Quando você acha que vai chegar o regenerador? Para mim já chegou, pessoal. Já chegou em comportamento, em oportunidades, em ver que Deus já está querendo que a gente melhore. Ele quer nos matricular numa escola melhor. E eu gostaria muito que todos nós nos matriculássemos. Obrigado de você ter ouvido esse vídeo até agora. Se valeu para você, se foi bom, se inscreve no canal, curta o vídeo. Ajuda muito outras pessoas, quem sabe o YouTube oferecer para eles, agora sem direito autoral, para que eles possam ouvir e dar algum valor. Sinto comigo que se eu conseguir convencer um coração a mudar um comportamento, como alguns amigos próximos já disseram que melhoraram muito de comportamento, vai me aliviar muito, talvez, de algum sofrimento que eu deva estar tentando que arrebanhar assim, de muita gente para poder compensar meu tempo aqui na Terra. Mas de coração, meus amados, que outros vídeos venham, que outras psicografias venham e que nos ensinem.
Mas eu confio que nós não precisamos passar por isso se não quisermos. Mas não adianta falar da boca para fora, adianta nós mudarmos um comportamento, mudarmos uma atitude, acreditar que Deus e Jesus estão no nosso caminho, querem que estejamos bem, querem que sejamos felizes, e é importante que nós também queiramos. Vamos fazer um combinado juntos aqui. Vamos tentar mudar aos pouquinhos. Escolhe uma coisa aí que você não sabe que não está legal e coloca na cabeça que não dá. Uma vez eu ouvi de um espírito que me disse, ele disse, muito obrigado, você me ajudou bastante a sair dessa situação, mas eu fui dependente químico, eu fumava demais e eu sofri muito com uma doença e eu era dependente, passei por uma abstinência horrível. E ele disse assim, vou deixar um conselho para todos vocês, parem de fumar, parem com os maus comportamentos enquanto vocês têm saúde. Porque saúde é uma força inacreditável que te ajuda a vencer qualquer coisa. A abstinência te distrai o foco daquilo que você está tão dependente. E não espera chegar a doença para ver se é verdade. Eu digo e peço para vocês, parafraseando esse espírito amigo, não espera chegar a morte para ver se isso é verdade. Você acredita no que foi falado aqui? Você acredita no Chico Xavier? Você acredita nesses médiuns de respeito e nessas psicografias inquestionáveis que trazem nome, que trazem data, que trazem circunstância, que trazem família, sem que o médium saiba de nada? Se você acredita nisso, se você ouviu isso até agora, o que falta para a gente mudar? O que falta para você tomar uma decisão e aos poucos, hoje um pouquinho, amanhã mais um pouco, nós viemos de simples bactérias e olha onde nós chegamos. Nós vamos chegar a coisas muito melhores ainda, mas nós temos que mudar aos pouquinhos agora. Pessoal, obrigado por tudo que vocês fazem por mim, e essa é uma maneira de eu retribuir e acreditar que nós podemos ter uma vida muito melhor. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.